queridos, estamos aqui no projeto Vida Nova na TV e com convidados aqui muito especiais, né? Estamos com o David e a Fernanda. Eles estão fazendo um trabalho muito interessante, muito legal, com os pré-adolescentes aqui da nossa igreja, né? Uma faixa etária de 9 a 12 anos de idade. E nós vamos saber um pouquinho aí desse trabalho, que é um dos braços do departamento infantil, né, que é realizado um culto somente para eles que fazem tudo nesse culto, né, David? Muito legal. E aí, David, obrigado, prazer vocês estarem aqui conosco. Prazer é o nosso, né, estar aqui nesse programa maravilhoso e poder falar do trabalho que nós estamos fazendo. Na realidade, esse trabalho, pastora, surgiu no coração do pastor Davi. Ele um dia, acontecendo o culto aí na igreja, ele me chamou, a Fernanda ainda estava grávida. Escola bíblica. Foi. Aí ele me chamou para conversar, ele falou: David, eu tenho visto as crianças nessa faixa etária muito abandonadas aqui na igreja durante o culto, porque é uma idade que o Ministério Infantil já liberava para os adolescentes. E ele falou assim: pô, que tal, você topa a gente fazer um trabalho aí de um culto infantil? Eu falei: pastor, eu topo. Eu falei: eu sou meio doido mesmo, eu topo. Tem que ser doido, né? E quando a gente pegou assim, pastor, a princípio a gente não tinha ideia de como faria. Tinha alguns jovens daqui da igreja, peguei, montei uma pequena equipe e começamos. E a proposta que o pastor Davi passou foi: David, que eles façam um culto próprio deles. E com o tempo Deus foi dando pra gente uma estratégia de como trabalhar isso, a importância que tinha esse trabalho. Eu não tinha um conhecimento muito vasto sobre essa idade, então fui pesquisar, me informar. Eu tenho conhecidos que são psicólogos, então fui perguntar e eu fui me apaixonando pelo assunto. E aí está o segredo, né? Aí colocou o coração. É verdade. Quando coloca o coração, aí sai tudo perfeito. Perfeito. E houve Deus melhor, né? É isso. E um dia eu, trabalhando com eles, numa quarta-feira eu sentei com eles e perguntei. Deus me direcionou a fazer isso com eles. Perguntar: como é que vocês gostariam de conduzir? E foi tremendo, porque eles falaram para mim assim: tio, só tem as crianças que tocam. A gente queria dançar, a gente queria fazer teatro, a gente queria orar, a gente queria fazer tudo. Como um culto de adultos. E aí foi quando Deus começou a falar comigo em cima de 1 Coríntios 12 sobre os dons. Sobre os dons, o lugar deles no corpo. Então aí foi se desenhando o propósito com esse trabalho, que é fazer com que eles descubram o que é ser igreja, se descobrindo no corpo de Cristo, através dos dons. E já ensinando ele desde essa idade. O caminho que o menino deve andar. E foi bem legal, e Deus foi direcionando. E ter até a identidade deles no corpo de Cristo, né? É verdade. Aí Deus começou a dar essa identidade para o nosso trabalho. Compartilhei isso com o diácono Gilberto e a Rosane, que são líderes do Ministério Infantil, que a gente está submetido a eles. E eu fui curioso, foi muito tremendo, porque a gente tem experimentado isso, porque tudo que a gente compartilha com eles está no coração deles. Já era um sonho deles. Eles já oravam durante anos, porque nós nos conhecemos no Ministério Infantil, né? E lá casamos, nos apaixonamos, casamos, e lá nós já conhecemos Rosane e Gilberto. E eles tinham esse desejo de estender o Ministério Infantil, né? Com certeza. E é bom trabalhar com as crianças, os adolescentes, né? São muito bombardeadas. São, né? E eu vi agora uma estatística interessante, os nossos telespectadores saberem disso, que 80% dos americanos estão assistindo à internet por causa da pornografia e estão investindo nas crianças desde os 8 anos. Nossa. As crianças estão assistindo mais à internet por causa de pornografia, né? E nós aqui do Projeto Vida Nova, graças a Deus, né, temos nos levantado para combater isso. Não, é verdade mesmo. E é interessante ela citar essa estatística, porque logo assim que eu comecei a fazer uma pesquisa, eu tinha um livro chamado A Verdade sobre o Cristianismo, escrito por um autor chamado Dinesh de Souza, e ele fala justamente algumas coisas que estão acontecendo nos Estados Unidos com crianças da cidade. Olha. Que lá existe um movimento que eles estão tentando aprovar leis dizendo que os pais não podem mais educar seus próprios filhos, que eles têm que educar, e principalmente os pais crentes. Então eles querem tirar a autoridade dos pais crentes de criar os seus próprios filhos. Nos Estados Unidos. Aqui no Brasil já está, né? Tendo a E a gente está lei, vivendo isso aqui agora no Brasil. Que não pode mais, né? Castigar absurdo. o seu filho e tal, bater. Mas não é aquele castigo, né?
E aí esse trabalho, o que aconteceu? Quando a gente começou, tomou uma proporção tão assustadora, que assim a gente não esperava, que chegou a ter um culto onde nós fizemos, depois de 3 meses do trabalho iniciado, e foi muito, muito profético, porque foi exatamente quando completou 3 meses, deram 86 crianças no culto, naquele espacinho a princípio que a gente tinha começado. O apóstolo até passou na hora e viu. E rolou um mover tão grande, porque a gente tinha convidado uma das crianças para ministrar a palavra, e a criança ministrou a palavra sobre dificuldades que ela passava na escola. E quando ele compartilhou isso, outras crianças se identificaram. E cada uma vinha à frente contando os problemas que ela passava na escola. E uma delas até falou, a minha professora me chama de burra. Aí começou a dizer as coisas ruins que a professora abrindo falava o coração dela. que estava sentindo. Rolou um mover nesse dia tão grande no culto deles que teve criança batizada com o Espírito Santo, criança profetizando sobre a outra. Crianças orando pelas outras, era uma coisa linda. Foi um lance, fica até arrepiado, porque foi um lance assim que na hora eu fiquei desconcertado, sem saber como agir com aquilo, e eu deixei. E os pais pararam na porta, o culto já havia terminado, os pais pararam na porta, tamanha era a glória de Deus que os pais começavam a chorar. Cumprindo, né, a profecia de Joel, né? É verdade, foi muito lindo aquele dia. Então ali marcou o trabalho de vez. E aí foi quando a gente conversou com o apóstolo, falou a respeito do espaço novo. O espaço. Aqui o nosso problema é o espaço vital, né? Vocês já perceberam? Mas Deus vai nos dar... Mas Deus tem dado graça, né, pastor? Tem dado graça. Nossa. Né? E Deus vai dar esse tempo vai. grande pra Eu até gente. brinquei com o apóstolo. Falei, apóstolo, nós vamos montar a igreja de 10 mil membros com essas crianças. É verdade. Porque uma coisa muito não é legal... a geração do amanhã, do futuro. É a não, é de geração agora. De hoje. Eu tenho falado para os pais, pastores, o seguinte, e a gente pode deixar esse recado para os é pais agora. interessante. A gente tem, desde que a gente começou no Ministério Infantil da igreja, eu ouvia dizer assim, as crianças são a igreja do futuro. São. Mas se eu não cuidar delas hoje, não há igreja no futuro. Não é isso. Não há igreja no futuro. Então nós estamos solidificando a igreja do futuro. Eu costumo dizer isso para os pais. Na realidade, nós estamos solidificando a igreja do futuro. E hoje esse trabalho, nós temos visto que ele tem se encaixado num local muito tremendo. Porque hoje a gente dá uma continuidade ao que o Ministério Infantil já faz e a gente desafoga o trabalho do Eurico e da Kelly nos adolescentes. Isso. A gente prepara uma galerinha que quando chegar para o Eurico e para a Kelly, eles não vão dar os problemas que o Eurico e a Kelly têm que resolver. Não acontece esse abismo. Não porque tem um antes abismo. havia um abismo. Aí, no caso, o pré-adolescente, ele ficava nessa lacuna, ele ficava perdido e o mundo vinha e abraçava. Isso. E a gente orando, aí Deus deu essa estratégia. Deu essa estratégia. Eu costumo dizer, no programa do sábado passado, nós entrevistamos o outro casal, a Ive e o Adriano, que estão trabalhando com os solteiros, né, os divorciados, os viúvos. E tudo que nós fazemos aqui é pela revelação que o Senhor nos dá, não é isso, pelas ideias. Né? Nós vivemos pela revelação. E a gente se dedica a tal ponto que a gente, né, ora, jejua, vai no monte, né? E Deus abençoa, prospera, né? E tem dado certo. É interessante você não falar isso, porque quando o pastor Davi me direcionou no início, eu falei assim, pastor, eu vou ter que dar uma pesquisada em outras igrejas, porque eu não sei como funciona isso. E, pastor, foi interessante que eu fui pesquisando e as outras igrejas juntam com o Ministério Infantil. Não é uma característica como a gente colocou. E eu falei, Deus, o pastor Ezequiel costuma dizer para nós, tem dado essa palavra há muitos anos para nós, que nós vivemos de revelação. Então eu vou orar, o Senhor vai me dar uma revelação a respeito disso. E foi quando foi acontecendo essas coisas e a gente começou a montar essa identidade. E hoje o culto ele funciona, né? A liturgia deles, como é que funciona? A gente montou a liturgia de que forma? Eu costumo dizer que nós somos, os adultos, somos os coadjuvantes no culto deles. Eles têm toda essa autonomia. Eles têm uma autonomia. Claro que os tios, né, como somos chamados, ordenamos isso, eles ficam, né, aparando as arestas, mas eles têm toda a desenvoltura. Eles começam o culto orando, eles dão a palavra de ofertório, eles dão a palavra. É isso que eu queria saber, a condução do culto. Porque assim, a gente monta um ministério de música, aí o que a gente trata com eles? Olha, quem vai ministrar o louvor, abre o texto, abre o culto com uma palavra. Então tem um ministério de dança, as meninas da dança, Ainda fica lá na dança, frente. Então elas dançam
E aí depois do louvor eles cantam lá a quantidade de louvor que é necessário cantar e depois vem o anúncio. Aí o anúncio são os X que dão, mas vem um deles para fazer o ofertório. Então e isso tudo é bem coordenado mesmo, porque existe 4 equipes de tios que são responsáveis por uma quantidade de crianças. Então essas crianças são escaladas para dar palavra, para fazer ofertório, trabalhar como obreiros no próprio culto, coordenando a bagunça dos próprios coleguinhas. Mas a adoração deles é deles mesmo, é do jeitinho deles. Eles já estão aprendendo e vendo a responsabilidade. Né, de um culto adulto, o que acontece, é interessante. Pastora, muito legal. Olha só, queridos, prestem atenção no que eles estão falando, porque isso aí é muito legal e a importância dos pais trazerem as muito crianças, importante. os pré-adolescentes, os adolescentes, os jovens, né, para a igreja. E é interessante, é um bom recado para a gente deixar para os pais, que devido a toda essa pesquisa que a gente andou fazendo, pastor, eu conversei com várias pessoas, conversei até com o pastor Neu Barreto, numa oportunidade que ele veio pregar para os homens, e ele falou para mim o seguinte, David, é nessa idade, onde eles estão definindo a sua personalidade. Isso. É o que eu falei da identidade. Eles estão em busca de si próprios. Então é essa idade que, se os pais não atentarem, perdem a amizade dos seus filhos. E eles arrumam outros amigos. E aí eles vão se perdendo, é a idade onde eles estão se descobrindo. É principalmente nessa idade onde esse movimento todo que a igreja e toda a sociedade tem combatido aí com relação ao homossexualismo, é nessa idade que acontece o maior ataque com eles em relação a isso. Para a senhora ter uma noção, a gente pegou nesse trabalho, a gente teve problemas com meninas com lesbianismo. Meninas de 10 anos de idade. Olha só. Não, e o que está acontecendo muito. Sim. Pegamos um menino que é filho de diáconos aqui da igreja, que há 2 anos sofria bullying na escola e não contava para os pais. E sofrendo calado. Calado. Quando a gente tocou no assunto num dia, porque às quartas-feiras a gente faz um culto, mas quem palestra somos nós, os tios, para ensinar eles a tratar de assuntos que eles próprios escolheram para a gente tratar. E um dia a gente tratou sobre o assunto de bullying. E quando tocamos no assunto sobre bullying, uma das crianças caiu num choro. Aí eu tive que chamar depois em particular, ele contou, tio, não, que tem um menino na escola que me bate, me tranca no banheiro e tal. Ele já falou que se eu contar, ele vai me bater mais e tal. E eu tive que passar isso com muita calma para os pais. O emocional dessa criança, como devia de estar? Ele depois disso rompeu, graças a Deus ele rompeu muito, isso a gente conversou com os pais e a senhora vê assim, a proporção, assim, porque a gente tem conversado com os pais dizendo o seguinte, uma reunião que a gente fez, para eles entenderem o seguinte, nós não estamos aqui para tomar conta de crianças, estamos aqui para ministrar Cristo na vida delas. É verdade. É uma pena, o nosso programa já está acabando, mas eu queria finalizar a importância agora dos pais saberem que não são os pastores, né? Os educadores, os professores e vocês líderes que educam os seus filhos, né? Eu queria que você deixasse essa palavra para eles. Deixar claro para os pais, a igreja faz o papel dela. Qual é o papel da igreja? Ensinar Cristo. A palavra diz, ensina um menino o caminho que deve andar, e mesmo quando for velho não se desviará dele. Nós recebemos uma palavra de Deus que diz o seguinte, que nós fomos levantados para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. O papel da igreja é isso, unir os pais. Então, só que nós vamos fazer esse trabalho dessa forma com a ajuda de você. Você trazer seus filhos para nós e ministrarmos Cristo para ele. Vamos auxiliar nessa questão da educação, mas nós não vamos dar educação. A educação é o pai e a mãe que tem que dar. Entendeu, pastor? E às vezes realmente a igreja enfrenta isso. Achar que a responsabilidade do pastor, do ministério, não é. Nossa responsabilidade é apresentar Cristo para eles, fazer com que eles conheçam Jesus e através desse relacionamento com Jesus, eles venham crescer em graça, em sabedoria diante de Deus e dos homens. Isso. E a Bíblia fala que nós devemos inculcar as nossas crianças, né? Deitado, levantado, né? Como Deuteronômio fala sobre isso, corrigir, né? Porque nós amamos nossos filhos, corrigir, né? Ter a correção necessária e dar limite. Né? Lá a gente ensina a disciplina e a obediência para eles. Isso é importantíssimo numa geração onde a gente vive, onde a televisão ensina o filho a desobedecer o pai e a mãe. Entendeu? Porque a internet, televisão estão bombardeando, né? Estão bombardeando
as crianças, os adolescentes, os pré-adolescentes, enfim, não tem mais nada que, né, que edifique, né, infelizmente. Mas nós temos aqui um caminho, uma porta aberta para você, pai, mãe, trazerem seus filhos, né, e vão ser ensinados a palavra do Senhor, né, a palavra que salva, que liberta, que restaura, é a palavra do Senhor. Amém. Né, e nós pregamos aqui o evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo. Né? Nós somos uma igreja contextualizada, pós-moderna, mas nós não abrimos mão, né, dos princípios da igreja primitiva. E aqui está um casal de Deus, né, o David e a Fernanda. Eu quero agradecer muito a presença de vocês e que Deus continue abençoando, renovando, fortalecendo, porque não é fácil, não é fácil, né, trabalharmos em prol do reino do Senhor nessa área da infância, né, da adolescência. E nós, pastores, trabalhamos em todas as áreas, né, mas nós estamos aqui, né, de pé, graças a Deus, né, porque o Senhor tem nos renovado e queremos compartilhar esse amor do Senhor. Não é verdade? Eu quero agradecer e contem com as nossas orações. Com certeza, são muito especiais. Né? Então é isso aí, olha, não saia daí, fique conosco. Deus abençoe você muitíssimo.